Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo, sou estudante do último ano de História aqui da Unesp de Assis e amo dar aula. Falando um pouquinho, qual que é o objetivo desse canal que eu estou aqui criando? Inclusive esse está sendo o primeiro vídeo, tá? O objetivo do canal é compartilhar com vocês a minha experiência dentro do vestibular. Como assim, né? Eu estou criando esse canal para auxiliar todos aqueles que prestam o vestibular, dentro da área de humanas, é claro que é a minha área, a conseguir se preparar melhor para provas como Enem, FUVEST, Unesp, entre outras, certo? O canal tratará de assuntos, claro que de história, né? Que é a minha formação, inclusive, né? Apenas um semestre para me formar em história, vou tratar também de geografia, vou tratar de filosofia e vou tratar de redação, né? Falando um pouco sobre mim, né? Eu, apesar de estar no último ano de história e ainda não ter o diploma em mãos, eu já dou aula desde o início do meu segundo ano, ou seja, já tenho uma experiência de quase 3 anos dentro de sala de aula. Isso e amo o que faço, certo? Claro que o canal ele focará mais em história, porém, por que em geografia, em filosofia, em atualidades e redação? Primeiro, geografia. Quando eu comecei a dar aula no meu segundo ano, eu comecei com geografia do Brasil, né? Passei por geografia geral também, acabei dando as duas geografias. Até hoje eu dou aula de geografia, então tenho quase 3 anos de experiência dando aula de geografia. Dei aula de história também? E dou aula de história? Sim, dou aula de história também numa escola pública daqui de Assis. Dei aula de filosofia? Dei aula de filosofia e ainda dou aula. Faz 2 anos já que dou aula de filosofia, também no cursinho pré-vestibular, né? E a questão da redação. A redação, como aqui no curso de História a gente tem que escrever bastante, a gente acaba tendo um contato maior com a escrita, né? Com dissertações. Então acredito que eu posso passar da minha experiência. Sem contar que eu tive uma boa experiência também no vestibular com as redações. As redações elevaram muito as minhas notas, né, em todos os vestibulares que eu prestei. Então eu sempre gostei muito de escrever. Vou fazer um curso ajudando aqueles também que têm essa dificuldade na redação, tá? E atualidades, porque temos que ler, temos que estar nos informando sempre. Os vestibulares cada vez mais têm cobrado sobre atualidades, né? E tem a ver, a gente tem que fazer um contexto histórico. Então tratarei sobre esses assuntos, né? E por que eu decidi fazer o canal? Qual que é o objetivo? Por que eu fiz isso? Decidi compartilhar com vocês, meus alunos que eu já tenho, também estou criando esse canal para ajudá-los, e outras pessoas pelo Brasil inteiro que se interessam e que prestam vestibular. Eu decidi compartilhar a minha experiência no vestibular com vocês, né? Por quê? Porque eu tive uma boa experiência no vestibular. Eu faço aqui a Unesp de Assis, né? E no caso, eu passei em 3º lugar, né, na Unesp. Passei em 3º lugar na Unesp, passei na USP também, na primeira chamada, passei na Unicamp, passei na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, passei na Federal do Paraná, lá em Curitiba, tinha nota também para passar na UFMG. Então assim, mas por quê? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que eu sou melhor que todos vocês, que eu sou melhor que muita gente? Obviamente que não. Mas que eu adotei estratégias que me ajudaram a ter sucesso no vestibular. E aqui eu quero compartilhar com vocês essas estratégias. Além das aulas de conteúdo, na parte de humanas, compartilharei com vocês também dicas de como se preparar para o vestibular. Então esse que é o grande objetivo do canal, tá? Então qualquer dúvida vocês podem estar sempre me procurando. Não tenham medo de deixar nos comentários, sempre, né? Para vocês terem uma noção, eu falei aqui da redação, né? Se não me falha a memória, eu tive uma nota de 850 ou um pouco mais na redação do Enem no ano que eu entrei. A prova da Unesp, que pede a redação na segunda fase, eu tirei praticamente a nota máxima na redação. Então por que eu estou falando isso, né? Porque é para mostrar a importância da redação, o quanto uma redação pode ajudar você a entrar no vestibular. Por isso também tratarei dos assuntos da escrita, tá? Bom, e aqui eu quero passar, aproveitando eu fiz essa breve apresentação para vocês, agora fazer um corte aqui e falar alguns passos, falar bem brevemente, alguns passos para você começar a seguir, para você ter sucesso no seu estudo para o vestibular. Eu sei que estamos em pleno julho, né? Quase em julho, meio do ano já, mas isso não quer dizer que você não pode se preparar de maneira eficiente para o vestibular que começa em novembro, né? Com o Enem. Então, passo número 1, que eu sempre falo para as pessoas, defina quais provas você irá prestar. Por quê? Isso é de extrema importância. Cada prova tem a sua característica, né? E tendo a sua característica, você tem que estudar aquela prova em específico. Por exemplo, se você vai prestar só o Enem,
foca nas provas do Enem. O Enem tem um estilo de prova totalmente diferente de uma FUVEST, por exemplo, né? Então, primeiro de tudo, você tem que saber com certeza quais provas você irá prestar para você preparar de maneira específica para essas provas. Passo número 2, selecione os assuntos que mais caíram nos últimos anos nessas provas que vocês escolheram, né? Então, escolhi o Enem. Que assuntos relacionados à história, por exemplo, que sempre estão recorrentes no Enem nos últimos anos? Como que eu faço isso? Analisando as últimas provas do Enem, dos últimos 5 anos, pelo menos. Você nota uma tendência, isso com todas as matérias, certo? Passo de número 3, monte uma planilha de estudo, uma planilha diária, né? Monte uma planilha, uma pequena agenda de estudos para você se organizar, para você potencializar os seus estudos, né, diários. Você tem que ser organizado para prestar o vestibular. Passo de número 4, estude sempre com o tempo. O tempo é fundamental. Muitas pessoas estudam as matérias, vão muito bem, acertam as questões que fazem em casa, mas esquecem de fazer as questões cronometrando o tempo, né? Lembrando que o vestibular te dá em média 3 minutos por cada questão. Então, se você vai lá fazer 10 questões de história mesmo, por exemplo, coloque um cronômetro do lado, que você tem meia hora para realizar essas 10 questões, né? Isso é fundamental, porque você começa a treinar o seu cérebro com um tempo de 3 minutos por questão. E isso faz muita diferença. Aposto que muita gente se embanana no vestibular com o tempo. Eu digo porque o primeiro vestibular que eu prestei, eu não consegui terminar quase que a metade dele. Estava super confiante. Mas por quê? Não treinei com o tempo. Passo de número 5, faça simulados. Se você faz esse cursinho, vá nos simulados. Vá em todos que você possa. Por quê? A questão de você... Tem gente que não consegue ficar sentado por 4, 5 horas. Isso você tem que treinar. Porque no dia do vestibular você vai ter que ficar sentado 4, 5 horas. Né? Então a questão de você ir nos simulados também faz você treinar o tempo. Para ver se você está conseguindo fazer dentro do tempo. Que os simulados você tem que... Se você for fazer um simulado em casa, por exemplo, coloque o tempo que seria o tempo de um vestibular. 90 questões? O Enem, por exemplo, eu quero prestar o Enem? Coloco 4 horas e meia de cronômetro e faço o simulado em casa. É esse o tempo que eu tenho que acostumar com isso. Então o simulado ele é um treino sensacional, né? Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo que eu queria deixar para vocês. Quero agradecer a todos. Não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, todos aqueles que têm interesse, que vão prestar o vestibular, porque eu estarei postando sempre vídeos constantes, tá? Pelo menos um vídeo por semana nesse início eu vou ter. Me siga também lá no Instagram, que eu vou movimentar e postar coisas que podem te ajudar para você ter sucesso no vestibular. Só me seguir, @Felipe Carmelo no Instagram. Tem a minha página no Facebook também, Felipe Carmelo. Então vão me seguindo. Qualquer sugestão, só deixar na descrição. Vou deixar as minhas redes sociais na descrição do vídeo também. Peço desculpa pela qualidade não ser a melhor possível do vídeo, mas em breve estará chegando uma câmera, um microfone, então a gente vai evoluindo com o tempo também, mas fiquem tranquilos que o conteúdo sempre será o principal dos meus vídeos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.